O vento uivava como uma fera ferida através dos picos nevados, e Francis Green segurava seus dois filhos pequenos contra o peito enquanto observava o homem desconhecido desabar na soleira de sua porta. Sangue escorria de um corte profundo em sua testa, misturando-se com a neve que cobria sua barba escura. Seus olhos se fecharam, e por um momento terrível, ela pensou que ele estava morto. Mamãe, ele vai ficar bem, sussurrou Hannah, sua filha de 7 anos, agarrando-se à saia gasta de Francis. Thomas, apenas 5 anos, escondeu o rosto nas dobras do vestido da mãe. O frio cortante entrava pela porta aberta, mas Francis não conseguia se mover. 3 semanas haviam se passado desde que seu marido Samuel Edwards havia partido para a cidade em busca de suprimentos e nunca mais voltara. Agora, no meio da pior tempestade de neve que já havia visto nessas montanhas, um estranho havia aparecido em sua porta. Gregory Hill estava inconsciente, mas ainda respirava. Francis podia ver o vapor fraco saindo de seus lábios rachados. Suas roupas estavam encharcadas e congeladas, e ela sabia que se não agisse rapidamente, ele morreria ali mesmo em sua varanda. Hannah, pegue os cobertores da cama grande. Thomas, ajude sua irmã. Francis forçou a autoridade em sua voz, embora suas mãos tremessem tanto pelo frio quanto pelo medo. Vamos levá-lo para dentro. Era uma decisão que mudaria suas vidas para sempre, embora ela não soubesse disso naquele momento. Tudo o que sabia era que não podia deixar um homem morrer em sua porta, não importa quão perigoso isso pudesse ser para ela e seus filhos. 6 horas antes, Gregory Hill havia partido de sua cabana isolada nas montanhas mais altas, com a intenção de chegar à cidade antes que a tempestade chegasse com força total. Ele havia vivido sozinho nessas montanhas por quase uma década, desde que deixara sua vida anterior para trás. As pessoas da cidade o conheciam apenas como o Homem da Montanha, um nome que ele preferia à verdade sobre quem realmente era. A tempestade havia chegado mais cedo e com mais fúria do que qualquer pessoa poderia ter previsto. Gregory conhecia essas montanhas melhor que qualquer homem vivo, mas mesmo ele havia subestimado a força da natureza naquele dia. Seu cavalo havia escorregado em uma pedra coberta de gelo, jogando-o contra uma árvore antes de fugir em pânico. Com a cabeça sangrando e a visão turva, Gregory havia caminhado por horas através da neve que chegava aos joelhos, seguindo uma trilha que esperava o levasse à segurança. Quando finalmente viu a luz fraca brilhando através da janela da pequena cabana, ele soube que era sua única chance de sobreviver. Francis arrastou o corpo inconsciente de Gregory para dentro de casa, suas forças quase se esgotando no processo. Hannah e Thomas ajudaram como puderam, puxando os braços dele enquanto ela segurava os ombros. O homem era pesado, todo músculo e osso, mas ela conseguiu levá-lo até perto da lareira. Ele é muito grande, mamãe, disse Thomas, seus olhos arregalados de admiração e medo. Francis começou a tirar as roupas molhadas de Gregory, suas mãos trabalhando rapidamente para remover o casaco pesado e as botas encharcadas. Ela havia cuidado de seu marido através de várias doenças e ferimentos, e sabia que a hipotermia podia matar um homem mais rápido que uma bala. Antes de vermos como isso termina, nos digam de onde vocês estão assistindo e animem este vídeo nos comentários. Hannah, coloque mais lenha na lareira. Thomas, traga na água quente da chaleira. Francis envolveu Gregory em todos os cobertores que possuía, friccionando seus braços e pernas para estimular a circulação. Sua pele estava pálida e fria como mármore, mas ela podia sentir um pulso fraco em seu pescoço. Ela limpou cuidadosamente o corte em sua testa com um pano úmido, notando como seu rosto, mesmo machucado, tinha uma qualidade nobre. Suas mãos eram calejadas pelo trabalho duro, mas limpas. Não era um vagabundo ou um criminoso. Pelo menos não parecia ser. Durante a noite, Francis manteve vigília ao lado de Gregory, verificando sua respiração e adicionando lenha à lareira. Hannah e Thomas dormiram enrolados juntos na cama pequena, ocasionalmente acordando para perguntar sobre o homem estranho. A tempestade continuava a rugir do lado de fora, sacudindo as janelas e fazendo a cabana inteira tremer. Quando Gregory finalmente abriu os olhos na manhã seguinte, a primeira coisa que viu foi o rosto preocupado de uma mulher com cabelos castanhos puxados para trás
e olhos verdes cansados. Por um momento, ele pensou que estava sonhando. Havia tanto tempo desde que havia visto uma face gentil olhando para ele com algo além de suspeita ou medo. Você está acordado, disse Francis suavemente, colocando uma mão fresca em sua testa. Como se sente? Gregory tentou se sentar, mas uma dor aguda atravessou sua cabeça. Onde? Onde estou? Em minha casa. Você desabou em minha porta ontem à noite durante a tempestade. Francis ajudou-o a se apoiar contra alguns travesseiros. Sou Francis Green. Quer dizer, Francis Edwards. Estes são meus filhos, Hannah e Thomas. As crianças espiavam por trás da saia da mãe, curiosas, mas cautelosas. Gregory notou como elas se agarravam a ela, como seus olhos tinham aquela qualidade vigilante que vinha de ter visto muito da dureza da vida muito cedo. Gregory Hill, ele disse, sua voz rouca. Obrigado por me salvar. Eu teria morrido lá fora. Francis trouxe-lhe uma tigela de ensopado quente e um pedaço de pão. Era uma refeição simples, mas Gregory podia saborear o cuidado com que havia sido preparada. Você mora sozinho nas montanhas? Ela perguntou. Sim, tenho uma cabana a cerca de 10 milhas ao norte daqui. Gregory estudou o rosto dela, notando as linhas de preocupação ao redor de seus olhos, a forma como suas mãos estavam ásperas pelo trabalho. E você? Seu marido está caçando? O rosto de Francis se fechou ligeiramente. Meu marido foi para a cidade há 3 semanas. Ainda não voltou. Gregory entendeu imediatamente. 3 semanas era tempo demais, especialmente com o inverno chegando forte. O homem estava morto, perdido ou havia abandonado sua família. Qualquer uma das opções deixava esta mulher e suas crianças em uma situação desesperadora. A tempestade deve ter atrasado ele, Gregory disse gentilmente, embora ambos soubessem que era mentira. Francis assentiu, agradecida por sua delicadeza. Sim, deve ser isso. Durante os próximos 2 dias, enquanto a tempestade continuava, Gregory permaneceu na cabana se recuperando. Ele observou como Francis cuidava de seus filhos com paciência infinita, como ela esticava suas escassas provisões para alimentar 4 bocas em vez de 3. Ele viu como ela ficava acordada à noite, olhando pela janela com esperança e desespero, esperando por um marido que nunca voltaria. No 3º dia, a tempestade finalmente passou, deixando para trás um mundo transformado de neve, pristina e ar cristalino. Gregory sabia que era hora de partir, mas algo o fazia hesitar. Talvez fosse a forma como Thomas havia começado a segui-lo pela casa, ou como Hannah havia começado a sorrir quando ele contava histórias sobre os animais da montanha. Ou talvez fosse a forma como Francis trabalhava incansavelmente para cuidar de todos, nunca reclamando, nunca mostrando o medo que ele sabia que devia estar sentindo. Posso rachar alguma lenha antes de partir? Gregory ofereceu enquanto se preparava para sair. Você não precisa... Francis começou, mas ele já estava se dirigindo para o machado perto da porta. Gregory trabalhou por 2 horas, rachando suficiente lenha para durar pelo menos uma semana. Seus movimentos eram eficientes e poderosos, e Francis encontrou-se observando a forma como seus músculos se moviam sob a camisa. Havia muito tempo desde que havia visto um homem trabalhar ao redor da casa, e a sensação era ao mesmo tempo reconfortante e perturbadora. Por que você mora sozinho na montanha? Hannah perguntou, sentando-se em um tronco próximo, enquanto Gregory trabalhava. Gregory parou, apoiando o machado no chão. Como ele poderia explicar para uma criança de 7 anos que havia coisas em seu passado das quais estava fugindo? Que às vezes um homem precisava se esconder do mundo para encontrar paz? Às vezes as pessoas precisam de um lugar quieto para pensar, ele disse finalmente. Você pensa sobre coisas tristes? Thomas perguntou, juntando-se à sua irmã. Gregory olhou para o menino pequeno, vendo algo de si mesmo naqueles olhos sérios. Às vezes, mas também penso sobre coisas boas, como a forma que a neve brilha ao nascer do sol, ou como os cervos se movem através da floresta. Quando terminou com a lenha, Gregory foi verificar o telhado da cabana. Encontrou vários locais onde os ventos da tempestade haviam soltado as telhas, criando pontos onde a neve poderia entrar e causar danos. Sem dizer nada, ele começou os reparos. Francis observou da porta,
Thomas em seus braços e Hannah ao seu lado. Havia algo sobre este homem que a intrigava. Ele era gentil com suas crianças, respeitoso com ela e claramente capaz de cuidar de si mesmo. Mas havia também uma tristeza nele, uma qualidade de homem que havia visto muito do lado escuro da vida. Você não precisa fazer isso, Francis disse quando Gregory desceu do telhado. Quero fazer, ele respondeu simplesmente. Você salvou minha vida. É o mínimo que posso fazer. Naquela noite, durante o jantar, Gregory contou às crianças histórias sobre a vida na montanha. Ele falou sobre os ursos que hibernavam em cavernas profundas, sobre os lobos que cantavam para a lua, sobre as águias que voavam tão alto que podiam tocar as nuvens. Hannah e Thomas ouviam com os olhos arregalados, completamente cativados. Francis observava, vendo como as crianças respondiam a ele. Elas haviam estado tão quietas e assustadas desde que seu pai partiu, mas agora riam e faziam perguntas, seus rostos brilhando com curiosidade e alegria. Você já foi casado? Francis perguntou depois que as crianças foram dormir. Gregory olhou para o fogo, sua expressão se tornando distante. Uma vez, há muito tempo. O que aconteceu? Ela morreu. Febre. Sua voz era baixa, cheia de uma dor antiga. Depois disso, não conseguia ficar na cidade. Muitas memórias. Francis entendeu. Dor era algo que ela conhecia intimamente. Sinto muito. E você? Como conheceu seu marido? Francis sorriu ligeiramente, mas era um sorriso triste. Samuel era charmoso quando queria ser. Prometeu-me uma vida boa, uma casa própria, filhos felizes. Por um tempo foi bom, mas ele tinha problemas com bebida e outras coisas. Gregory assentiu, não pressionando por mais detalhes. Ele podia ver nas entrelinhas que o casamento de Francis não havia sido feliz, que ela havia suportado mais do que deveria ter suportado. Você acha que ele vai voltar? Gregory perguntou gentilmente. Francis foi silenciosa por um longo tempo, olhando para as mãos. Não, ela disse finalmente. E talvez seja melhor assim. Na manhã seguinte, Gregory se preparou para partir novamente. Mas quando foi se despedir das crianças, Thomas começou a chorar. Você não pode ficar? O menino perguntou, agarrando-se à perna de Gregory. Eu tenho que voltar para minha casa, pequeno homem. Mas nós gostamos de você aqui, Hannah disse, seus olhos também cheios de lágrimas. Gregory olhou para Francis, vendo seu próprio conflito refletido em seu rosto. Ela queria que ele ficasse. Ele podia ver isso, mas também tinha medo de depender de alguém novamente. Medo de ser abandonada mais uma vez. Eu voltarei para verificar vocês, Gregory prometeu às crianças. Em alguns dias. Era uma promessa que ele pretendia cumprir, mas não sabia que eventos além de seu controle logo tornariam essa promessa uma questão de vida ou morte. Gregory voltou para sua cabana nas montanhas mais altas, mas descobriu que não conseguia tirar Francis e as crianças de sua mente. Ele havia vivido sozinho por tanto tempo que havia esquecido o que era fazer parte de uma família, mesmo que temporariamente. A risada de Thomas, a curiosidade inteligente de Hannah, a força silenciosa de Francis, tudo isso o assombrava. 2 dias depois, ele voltou à cabana deles com um veado que havia caçado e alguns suprimentos que havia poupado. Francis tentou protestar, mas ele insistiu. Você tem bocas para alimentar, ele disse. Eu tenho mais do que preciso. Este se tornou um padrão. A cada poucos dias, Gregory aparecia com carne fresca, lenha adicional ou pequenos reparos que precisavam ser feitos. Ele nunca ficava mais de algumas horas, sempre respeitoso, sempre cuidadoso para não ultrapassar limites. Mas gradualmente, Francis começou a esperar por suas visitas, e as crianças corriam para cumprimentá-lo sempre que o viam se aproximando. Foi durante uma dessas visitas que Gregory notou os cavaleiros se aproximando do vale. 3 homens a cavalo, movendo-se com o tipo de propósito que geralmente significava problemas. Ele reconheceu o líder imediatamente, George Gonzalez, um homem conhecido por sua crueldade e ganância. Francis, Gregory disse urgentemente, pegue as crianças e vão para o quarto dos fundos, agora. O que está acontecendo? Apenas façam o que eu digo e não saiam até eu dizer que é seguro. Francis viu algo no rosto de Gregory que a fez obedecer sem mais perguntas. Ela pegou Hannah e Thomas e os levou rapidamente para o quarto pequeno nos fundos da cabana,
fechando a porta atrás deles. Gregory verificou sua arma e esperou. Quando os cavaleiros pararam na frente da cabana, ele saiu para cumprimentá-los, mantendo suas mãos visíveis mas prontas para agir se necessário. Gonzales, ele disse com um aceno. Riu. Jorge Gonzales era um homem grande com olhos pequenos e cruéis. Ouvi dizer que você tem estado visitando a viúva Edwards. Ela não é viúva. Seu marido apenas está atrasado voltando da cidade. Gonzales riu, um som desagradável. Samuel Edwards está morto, riu. Encontramos seu corpo na ravina ao sul da cidade há uma semana. Parece que seu cavalo escorregou no gelo. Gregory sentiu seu estômago se apertar. Ele havia suspeitado, mas ouvir confirmado tornava real de uma forma horrível. Frances sabe? Ainda não, mas ela vai saber em breve. Veja, Edwards devia dinheiro, muito dinheiro. E agora que ele está morto, essa dívida passa para sua viúva. Quanto? $200, com juros. Era uma quantia impossível. Gregory sabia que Frances não tinha esse tipo de dinheiro. E mesmo se tivesse, homens como Gonzales sempre encontravam maneiras de aumentar a dívida. E se ela não puder pagar? O sorriso de Gonzales se alargou. Bem, ela tem uma cabana bonita aqui. E terra boa. Deve valer pelo menos parte do que Edwards devia. Quanto ao resto, ele deu de ombros. Tenho certeza de que podemos chegar a algum arranjo. Gregory conhecia o tipo de arranjo que Gonzales tinha em mente. Homens como ele viam mulheres viúvas como presas fáceis, especialmente aquelas com crianças pequenas e nenhum lugar para ir. Ela está sob minha proteção, Gregory disse calmamente. Sua proteção? Gonzales riu novamente. Você é apenas um eremita da montanha, riu. Não tem autoridade legal aqui. Não preciso de autoridade legal. Algo na voz de Gregory fez os outros dois cavaleiros mudarem desconfortavelmente em suas celas. Gonzales também notou, seus olhos se estreitando. Cuidado, Rio. Você não quer fazer inimigos desnecessários. E você não quer descobrir do que sou capaz quando protejo algo que me importa. Por um longo momento, os dois homens se encararam. Então Gonzales puxou as rédeas de seu cavalo. 3 dias, ele disse. Dou 3 dias para ela conseguir o dinheiro. Depois disso, venho cobrar do meu jeito. Depois que os cavaleiros partiram, Gregory voltou para a cabana. Frances estava esperando na sala principal, seu rosto pálido. Eu ouvi, ela disse silenciosamente. Samuel está morto. Gregory assentiu. Sinto muito, Frances. Ela não chorou. Em vez disso, ela se endireitou, e Gregory viu a força de aço que havia nela, a determinação que a havia mantido viva através de anos de dificuldades. $200, ela disse. Eu não tenho nem 20. Eu tenho algum dinheiro economizado. Não. Sua voz era firme. Já fez demais por nós. Não vou aceitar sua caridade. Não é caridade, Frances. O quê? O que é? Gregory olhou para ela, vendo a mulher forte e corajosa que havia se tornado, apesar de tudo pelo que havia passado. É amor, ele disse simplesmente. As palavras pairaram no ar entre eles como algo tangível. Frances olhou para Gregory, realmente o viu pela primeira vez. Não apenas o homem gentil que havia ajudado sua família, mas o homem que havia se tornado parte de suas vidas sem que ela percebesse. Gregory, ela começou, mas ele levantou a mão. Você não precisa dizer nada. Eu sei que é cedo demais, que você acabou de saber sobre Samuel, mas quero que saiba que não estou indo a lugar nenhum. Gonzales terá que passar por mim para chegar até você e as crianças. Naquela noite, depois que Hannah e Thomas foram dormir, Frances e Gregory se sentaram perto do fogo e fizeram planos. Eles não tinham dinheiro suficiente para pagar a dívida, e fugir com 2 crianças pequenas no meio do inverno seria quase impossível. Há uma coisa, Gregory disse hesitantemente. O quê? Antes de vir para as montanhas, eu era diferente. Tinha uma vida diferente. Frances esperou, vendo que ele estava lutando com algo difícil. Eu era marshal federal, ele disse finalmente. Por 10 anos. Deixei o trabalho depois que minha esposa morreu, mas tecnicamente ainda tenho autoridade. Você pode prender Gonzales? Não sem provas de crime. E empréstimos,
Mesmo com juros abusivos, não são ilegais. Gregory esfregou o rosto. Mas há outras maneiras de lidar com homens como ele. Francis estudou seu rosto à luz do fogo. Maneiras perigosas. Sim. E se algo acontecer com você, o que acontece conosco então? Era a pergunta que Gregory havia estado evitando. Se ele enfrentasse Gonzales e perdesse, Francis e as crianças ficariam ainda mais vulneráveis do que antes. Então teremos que garantir que nada aconteça comigo, ele disse. Na manhã seguinte, Gregory acordou antes do amanhecer e saiu silenciosamente da cabana. Ele tinha muito a fazer em pouco tempo. Primeiro cavalgou até sua própria cabana e reuniu todas as suas economias. Não era suficiente para pagar a dívida, mas era um começo. Então ele cavalgou para a cidade. A cidade era pequena, apenas uma rua principal com alguns edifícios de madeira de cada lado. Gregory foi direto para o escritório do sheriff, esperando encontrar um homem honesto disposto a ajudar. Em vez disso, encontrou Alan Rivera, um homem que ele sabia estar no bolso de Gonzales. Hill, Rivera disse sem entusiasmo. O que o traz à civilização? Negócios oficiais, Gregory respondeu, mostrando sua insígnia de marshal. Estou investigando alegações de agiotagem e extorsão. O rosto de Rivera empalideceu ligeiramente. Não sei do que está falando. Tenho certeza de que não sabe. Mas se eu fosse você, ficaria longe de qualquer negócio que George Gonzales possa estar planejando nos próximos dias. Gregory deixou o escritório do sheriff e foi para o salão. Era cedo, mas o lugar já estava cheio de homens bebendo e jogando cartas. Conversas pararam quando ele entrou. E Gregory podia sentir os olhos seguindo-o enquanto caminhava até o bar. Whisky, ele disse ao bartender. Não o vejo na cidade há muito tempo, Hill, disse uma voz atrás dele. Gregory se virou para ver Thomas Adams, um comerciante local que ele conhecia de passagem. Adams era um homem honesto, uma raridade nessa cidade. Negócios, Gregory respondeu. Ouvi dizer que você tem estado cuidando da viúva Edwards e suas crianças. Ouvi dizer que ela não é mais viúva oficialmente. Adams assentiu gravemente. Tragédia terrível. Samuel era um bom homem quando estava sóbrio. E agora Gonzales está tentando cobrar as dívidas. Gonzales é um abutre, Adams disse baixinho. Mas tem o sheriff no bolso e homens suficientes para fazer cumprir sua vontade. Quantos homens? 6, talvez 8. Por quê? Gregory terminou seu whisky. Apenas curioso. Ele passou o resto do dia na cidade, fazendo perguntas discretas e avaliando a situação. O que descobriu não era encorajador. Gonzales realmente controlava a maior parte da cidade através de uma combinação de medo e corrupção. Qualquer um que se opusesse a ele tendia a encontrar problemas. Incêndios misteriosos, acidentes ou simplesmente desapareciam. Quando Gregory voltou à cabana naquela noite, encontrou Francis ensinando Hannah a costurar enquanto Thomas brincava com blocos de madeira perto do fogo. Era uma cena tão normal, tão pacífica, que por um momento ele quase conseguiu esquecer a ameaça que pairava sobre eles. Como foi na cidade? Francis perguntou, olhando para cima de seu trabalho. Complicado, Gregory admitiu. Gonzales tem mais apoio do que eu esperava. Francis colocou a costura de lado. Talvez devêssemos apenas partir, pegar as crianças e ir embora. Para onde? E com que dinheiro? Além disso, homens como Gonzales não desistem facilmente. Ele nos seguiria. Então o que fazemos? Gregory se ajoelhou ao lado da cadeira dela, pegando suas mãos nas suas. Confia em mim? Francis olhou em seus olhos e viu a determinação ali, mas também algo mais. Uma escuridão que falava de coisas que ele havia feito em seu passado. Coisas das quais não estava orgulhoso, mas que havia feito porque eram necessárias. Sim, ela disse. Confio em você. No segundo dia, Gregory implementou seu plano. Ele sabia que não podia enfrentar Gonzales e todos os seus homens em uma luta direta, mas havia outras maneiras de lidar com homens como ele. Gregory havia aprendido muito durante seus anos como marshal federal sobre como homens como Gonzales operavam e, mais importante, sobre suas fraquezas. Gonzales mantinha seu dinheiro e registros em um cofre no escritório atrás do salão. Gregory havia descoberto isso através de conversas cuidadosas com algumas das garotas que trabalhavam lá.
Elas não gostavam de Gonzales mais do que qualquer outra pessoa na cidade, e eram surpreendentemente dispostas a ajudar alguém que pudesse causar problemas para ele. Naquela noite, Gregory entrou no escritório de Gonzales. Suas habilidades de arrombamento, aprendidas durante anos perseguindo criminosos, serviram no bem. O cofre foi mais desafiador, mas Gregory era paciente e determinado. Dentro do cofre, ele encontrou mais do que esperava. Não apenas dinheiro, mas registros detalhados de todas as operações ilegais de Gonzales. Agiotagem, extorsão, até mesmo evidências de pelo menos 2 assassinatos. Era informação suficiente para colocar Gonzales na prisão pelo resto de sua vida. Gregory pegou $200 do dinheiro, exatamente o que Samuel Edwards devia, e copiou os registros mais incriminadores. Então ele deixou uma nota. A dívida de Samuel Edwards está paga. Qualquer tentativa adicional de assediar sua família resultará na entrega destes registros às autoridades federais. Ele assinou a nota com seu nome completo e título: Gregory Hill, Marshal Federal dos Estados Unidos. Quando Gregory voltou à cabana, Frances estava esperando acordada. Está feito, ele disse, mostrando-lhe o dinheiro. Você roubou isso? Recuperei isso. Há uma diferença. Frances olhou para o dinheiro, então para Gregory. E agora? Agora esperamos para ver se Gonzales é inteligente o suficiente para aceitar o acordo. Eles não tiveram que esperar muito. Na manhã seguinte, Gonzales apareceu sozinho, sem seus capangas habituais. Seu rosto estava vermelho de raiva, mas Gregory podia ver medo em seus olhos também. Você cometeu um grande erro, Hill, Gonzales disse quando Gregory saiu para cumprimentá-lo. O único erro que cometi foi demorar tanto para agir, Gregory respondeu. A dívida está paga. Sua transação com a família Edwards está encerrada. Você acha que pode me ameaçar? Não estou ameaçando você, Gonzales. Estou informando você. Deixe esta família em paz, ou eu garanto que você passará o resto de sua vida miserável em uma prisão federal. Gonzales olhou para a cabana, onde podia ver Frances observando da janela com as crianças ao seu lado. Por um momento, Gregory pensou que ele poderia tentar algo estúpido. Então, o homem maior cuspiu no chão e puxou as rédeas de seu cavalo. Isto não acabou, Hill. Sim, acabou. E você sabe disso. Depois que Gonzales partiu, Gregory voltou para a cabana para encontrar Frances esperando por ele na porta. Pela primeira vez desde que a conhecera, ela estava chorando. Não de tristeza, mas de alívio. Acabou? Ela perguntou. Acabou, ele confirmou, puxando-a para seus braços. Hannah e Thomas correram para eles, envolvendo os braços ao redor das pernas de Gregory. Você vai ficar agora? Hannah perguntou. Gregory olhou para Frances, vendo a pergunta em seus olhos também. Se sua mãe quiser que eu fique. Quero, Frances disse sem hesitação. Quero que você fique. Naquela noite, depois que as crianças foram dormir, Gregory e Frances se sentaram perto do fogo e falaram sobre o futuro. Havia muito a resolver. Questões práticas sobre onde viveriam, como combinariam suas vidas, como explicariam às crianças que Gregory não era apenas um amigo da família, mas algo mais. Você se arrepende? Frances perguntou. De deixar sua vida nas montanhas? Gregory pensou sobre isso. Sua cabana solitária, seus dias silenciosos, sua existência pacífica mas vazia. Não, ele disse. Aquela não era uma vida, era apenas existir. Isto, ele gesticulou ao redor da cabana, para o lugar onde as crianças dormiam, para a mulher ao seu lado. Isto é viver. Frances sorriu, a primeira vez que ele havia visto um sorriso verdadeiro e despreocupado em seu rosto. As crianças te amam, você sabe. Elas começaram a chamá-lo de Papai Gregory, quando pensam que não estou ouvindo. E como você se sente sobre isso? Acho que Samuel nunca foi realmente pai para elas, não da forma que importa. Você já é mais pai para elas em algumas semanas do que ele foi em anos. Gregory puxou Frances mais perto, sentindo a solidez dela, a realidade desta nova vida que havia encontrado quando menos esperava. Então, Papai Gregory, eu sou. Nos meses que se seguiram, Gregory mudou-se permanentemente para a cabana. Ele vendeu sua propriedade na montanha e usou o dinheiro para fazer melhorias na casa e comprar suprimentos para a família crescente.
Hannah e Thomas floresceram sob seus cuidados, tornando-se mais confiantes e felizes a cada dia. Francis e Gregory se casaram na primavera, em uma cerimônia simples na cidade, com apenas algumas testemunhas. Thomas Adams serviu como testemunha, e até mesmo algumas das garotas do salão apareceram para desejar-lhes bem. Gonzales havia deixado a cidade semanas antes, aparentemente decidindo que havia lugares mais seguros para conduzir seus negócios. Enquanto Gregory observava sua nova esposa dançar com Hannah e Thomas no pequeno quintal atrás de sua casa, ele refletiu sobre os estranhos caminhos da vida. Ele havia vindo às montanhas para escapar da dor e encontrar paz na solidão. Em vez disso, havia encontrado uma tempestade que o levou a uma família que precisava dele tanto quanto ele precisava deles. A neve que havia quase o matado naquela noite havia sido, na verdade, sua salvação. Havia trazido ele para Francis e as crianças, e eles haviam o trazido de volta à vida. Às vezes, ele pensava, as melhores coisas vinham dos lugares mais inesperados, e o amor encontrava uma maneira de florescer, mesmo nas circunstâncias mais improváveis. Quando as estrelas apareceram no céu noturno, Gregory reuniu sua família e os levou para dentro. Amanhã traria novos desafios, como todos os dias traziam, mas eles os enfrentariam juntos. E isso, Gregory sabia, fazia toda a diferença do mundo.